Shalom a todos. Então eu já vou começar hoje fazendo uma bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Lembrando que a gente faz a bênção, toma ou come o alimento e daí é que a gente pode falar. Então eu estou tomando um chimarrão para matar a sede da tradição ao meu chimarrão. E eu quero oferecer esse chimarrão a uma pessoa. O chimarrão a gente toma até que ronque a bomba, até que ronca a cuia. Aí é porque você não deixa água pro próximo Gaudério que vai tomar o chimarrão. Roncou a cuia, tá feito, tá tomado o chimarrão. Então eu vou oferecer esse chimarrão aqui pro meu amigo João, que está de aniversário hoje. Então, João, é Mazal Tov, felicidades para você, porque hoje é um Yom Tov, é um dia bom. E nós vamos falar um pouco sobre isso antes de nós começarmos o vídeo. Deixa eu largar meu chimarrão aqui, dá licença. Quando nós fazemos algum tipo de serviço, algum tipo de mitzvah, o serviço mesmo esse aqui no YouTube, nós podemos oferecer esse trabalho, esse empenho, esse carinho pela elevação da alma de uma pessoa. Eu já fiz isso há poucos dias, porque infelizmente eu tive essa mitzvah, né, de perder uma pessoa. Então a mitzvah não é de perder a pessoa, a tristeza é de perder a pessoa, mas fazer a mitzvah pela elevação da pessoa. Hoje, então, nós temos uma coisa boa, um aniversário. Aniversário do João, feliz aniversário, João. Guarde na sua cabeça, é Mazal Tov. Mazal Tov, felicidades. E eu quero aproveitar para falar nesse momento que nós costumamos dizer para as pessoas parabéns, parabéns. E eu sempre tive na minha cabeça, porque realmente eu sou metida, na minha cabeça, mas parabéns por causa do quê? A pessoa não fez nada? Por que eu estou parabenizando a pessoa? Veja como o judaísmo me buscava, me chamava. Você não tem que receber parabéns de ninguém, você não ganhou um prêmio, você não se comportou direito, você não fez nada para receber um parabéns. E esse é um dia muito especial. Eu acredito que talvez no vídeo que eu fiz sobre o Salmo 119 eu tenha falado sobre isso. Então eu vou deixar no final, quando eu editar o vídeo, eu vou deixar no final para vocês irem lá e dar uma olhadinha no Salmo 119. Acho que falei sobre isso lá, mas não tenho certeza. Então eu vou repetir aqui. O dia do nosso aniversário é o dia em que a gente tem o costume de abençoar a pessoa que está fazendo aniversário. Não aqui no judaísmo. No judaísmo é você, aniversariante, que deve abençoar as pessoas à sua volta, as pessoas que você ama, enfim. Mas por que eu tenho que abençoar as pessoas? Bom, porque no judaísmo, esse dia que você nasceu, nesse caso aqui, no calendário gregoriano, nós estamos falando, né, que vai ser diferente no calendário judaico, mas nesse dia, o dia exato que você nasceu, nesse dia Deus pensou, eu preciso dessa pessoa. Esse dia é o dia que Deus resolveu que você era importante. Deus olhou para os lados e, não sei, e disse, hello, chegou a hora, o mundo precisa de você. E aí você vem para o mundo. Então, você está aqui pela vontade de Hashem, porque Ele te ama, porque somos amados. Quando nós falamos de metáforas, e Deus pensou, e Deus falou, e Deus quis, nós precisamos trabalhar o abstrato do nosso cérebro, a parte mais maravilhosa do nosso cérebro. Então, João, você está aqui neste dia exatamente porque neste dia Deus viu que não podia mais suportar o mundo sem você.
que não podia mais ficar sem você. Então você é muito importante. Outra coisa bem importante, não vou dizer que idade o meu amigo está fazendo, porque ele não me disse se podia ou não, mas eu vou dizer uma coisa. Quando nós fazemos aniversário, quando nós fazemos 1 ano de aniversário, a gente nasce e faz 1 ano. Este ano já foi vivido. Então, nós vamos começar a falar todos os dias, a recitar o salmo posterior à idade que nós estamos fazendo. Por exemplo, se você, por um acaso, de repente, nasceu em 1979, por aí, e vai fazer 44 anos, então, a partir do dia do seu aniversário, você começa a recitar o Salmo 45 todos os dias até o ano que vem, até você completar 45. Aí você vai ler o 46. É assim que funciona. Mas nunca esqueçam que o dia do nosso aniversário é o dia que Deus não aguentou mais ficar sem você, sem nós no mundo. Por isso Ele nos trouxe. Então, hoje, nós estamos hoje aqui no capítulo 1, Mishnah 3. Já fizemos a Mishnah 1 e a Mishnah 2. A Mishnah 2 nós dividimos em 2 partes, porque era mais longa. Mas a Mishnah 3, acredito que dê para nós fazermos hoje, se eu não ficar me estendendo muito nas conversações, que nós vamos poder conhecer a Mishnah 3, do capítulo 1. Sempre lembrando o que é a Mishnah. A Mishnah é toda aquela conversa escrita, daí depois de conversado, diálogos, discussões dos sábios sobre a Torá, né? Trazer a lei escrita para uma forma oral para que nós compreendêssemos. Nós temos a Mishnah e a Gemara. A Gemara e a Mishnah unidas, as academias que se conversaram, compilaram o Talmud, né? Posteriormente, lá no ano 500 da Era Comum, foi a compilação, o final da compilação do Talmud da Babilônia, que é o que nós usamos, tá? Para os dias de hoje. Então, vamos lá para o capítulo 1, continuando, Mishnah 3. Eu vou ler devagar, é o livraço, lembrem, o livraço, que é um livraço pesado para segurar, então eu vou segurar assim, pode ser até que eu tape aqui meu rosto de pesado, que é o livro. Se eu não disse shalom, gente, shalom, bom dia, boker tov, tudo de bom, tá? E mazal tov para o João, que disse que vai me ligar para me abençoar no aniversário dele. Espero que ligue. Então eu vou ler, não tem transliteração, eu vou ler devagar. Talvez eu erre algumas coisas, porque eu não sou uma pessoa que fala hebraico, que conversa em hebraico. Eu vou aprendendo as coisas em hebraico e a minha troca com alguém é muito pequena. Então eu tento fazer o meu melhor aqui. Vamos ler. Antignos Isoro Kibel Mishmon Hatzadik Huomer Al Tireru Kaabadin. Aqui eu errei, mas eu vou consertar depois. Kaabadin Hamshansim Etarav Alminat Lekabel Piras Elaivu Kaabadin Ramshansim את ערב, שלא על מנת לקבל פרס ויהי מורא, שמיים עליהם. Uma palavrinha aqui que eu errei, bem feia por sinal. Aqui. Nós vamos traduzir o que eu disse. Antignos, é um nome, tá, gente? De Sorro, recebeu, aí está entre parênteses, ensinamento de Shimon, o justo. Lembram? Shimon Hatzadik? Hatzadik é o justo, né? Shimon, o justo. Ele dizia: não sejais como servos que atendem seu amo visando a recompensa, mas sim
como servos que o atendem sem visar nenhuma recompensa. E tendes sobre vós o temor dos céus. Lembrando que esse livro, A Ética do Sinai, eu sempre gosto de relembrar porque eu não sei se as pessoas estão acompanhando em ordem. São máximas dos sábios, não são discussões. Por isso nós encontramos aqui historinhas, analogias, e também lembrando que historinhas e analogias não fazem um rabino, né? E não fazem um sábio. As analogias e as histórias, ou parábolas e fábulas, assim como o próprio Midrash, é a melhor maneira de contarmos coisas concretas e fazermos o nosso cérebro, de forma lúdica, abstratamente também, compreender as leis. Esse é o Pirkei Avot. Pirkei Avot é um tratado dentro do Talmud. Desculpa, eu estou procurando não dar pause, porque vai saber se não vai chiar. Eu espero que o João me dê sorte e que esse vídeo não chie. Então agora nós vamos ler esta máxima. O que ele estava dizendo sobre isso. Antígonos parece ter se especializado num dos 3 princípios básicos de seu mestre, pois todo o seu ensinamento aqui parece estar preocupado com a avodá, o serviço a Deus. Então, quem acompanha o canal e está em ordem, sabe que na Mishnah 2, do capítulo 1, nós falamos sobre os 3 pilares do mundo, né? Na visão dos sábios, de determinado sábio, que é a Torá, o seu cumprimento, o seu estudar e cumprir a lei. A avodá, que é o serviço a Hashem, que podemos incluir as orações e tudo mais. E Gemilut Hasidim, que é a bondade, que é com relação ao semelhante. E que nós precisamos ter a bondade, a generosidade, a tzedakah, com relação ao semelhante. E que nós precisamos ter esses 3 pilares para estarmos inteiros. E isso é nas 2 esferas, né? Pilares do mundo e pilares do ser humano, como pessoa, como indivíduo. Com que atitude deve alguém servir seu Criador? Diz Antígonos. Não, 2 pontos, tá? Não torne o seu serviço condicionado ao recebimento de recompensas. Você pode realmente realizar uma mitzvah e esperar e orar para que, em troca, o Todo-Poderoso o torne bem-sucedido em seu empreendimento. Contudo, é errado cumprir uma mitzvah com a condição de receber uma recompensa, pois isto implica que, se você não receber a recompensa esperada, você está pronto a repudiar a mitzvah e a sua obrigação contínua para com o judaísmo, lembrando que é um livro judaico. Então, vai sempre se referir ao judaísmo. Nós vamos trazer para a nossa realidade Bnei Noach, para a nossa realidade seguidores do judaísmo ou simpatizantes do judaísmo. Aqui, nessa passagem, eu gostaria de lembrá-los sobre a exegese feita no capítulo 23, lá de Bereshit, onde diz que o Senhor, meu pastor, não faltará. Tem aqui o Salmo 23, me desculpem. O Salmo 23. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre o Salmo 23, onde, se nós lermos como 99% das Bíblias traduziram, nós vamos negar a Hashem, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é isso. Então vai lá também e dá uma olhada nesse vídeo sobre a exegese do Salmo 23. Porque é Hashem que não falta, não as coisas. Então, o Senhor, meu pastor, não faltará. É a mesma coisa aqui. Você ora ou... Você ora não, você faz alguma coisa concreta, dá uma tzedakah, cumpre uma mitzvah importante, com a condição que Hashem te dê aquilo que você está pedindo. Então você repudia isso se caso não consiga. Não é esse o intuito. Embora a recompensa exista, não é por isso que nós fazemos e cumprimos
as mitzvot. Mas qual é a abordagem preferida para Avodá, né? O serviço a Hashem? Com que motivação e intenção deve um judeu servir a Deus? Então, com que motivação e intenção nós devemos servir a Hashem? O que nos motiva? Né? Porque nós devemos fazer as mitzvah pelas mitzvah, né? Pelas mitzvot, não é? Começam as historinhas aqui e vocês vão compreender como é importante analogias e histórias mesmo nesse momento. O nosso cérebro pede a construção de um fato real, de algo que é algo familiar para nós. Então imaginem, uma mãe pede a seu filho um copo d'água. Certamente, o prazer de servir a mãe que ele ama está acima de qualquer compensação material, né? Ele não diz assim, tá, eu te trago um copo d'água se você me der uma bicicleta. Não é assim, né? Ele vai lá feliz da vida, né? Pelo menos assim deve ser. O general de um exército poderoso solicita a sua presença, tá? Solicita a sua presença. Um general de um exército. Você comparece, é claro, independentemente de qualquer ganho pessoal, pois é uma pessoa importante que está te chamando, você pega e vai. E o que aconteceria se um grande imperador batesse à nossa porta e fizesse um pedido? Iríamos nos sentir honrados por sua glória e grandeza e nos desviaríamos de nosso caminho para atendê-lo. Aqui a gente já começa a compreender as importâncias das coisas e as coisas que nós fazemos sem sequer pensar se tem recompensa ou não, que são espontâneas da nossa parte. Bom, agora, quando temos uma mitzvah para cumprir, temos uma ordem do soberano do universo, o Rei dos Reis. Certamente, o amor pelo Criador, nossa reverência e temor diante de seu poder infinito e nosso senso de privilégio em nos relacionarmos com Ele devem constituir as bases motivacionais para irmos e servirmos o nosso Eterno. Quando o serviço de uma pessoa está em tal nível, a ideia de compensação nem sequer passa por sua mente. É assim que deveria, ou é assim que deve ser. Conta-se uma história sobre o Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov, os Bnei Noach aqui sabem quem é, mas se alguém não souber, Baal Shem Tov é o fundador do Hassidismo. O nome dele é Israel Ben Eliezer, conhecido como Baal Shem Tov. Bom, então, conta-se uma história sobre o Baal Shem Tov, de que, quando tentou certa vez angariar fundos numa cidade para construir um mikvê, muito necessário. Mikvê são aquelas piscinas, aqueles quadrados de concreto, de pedra, para banhos de purificação, tá? Um mikvê muito necessário. A resposta foi insuficiente. Em desespero, Baal Shem Tov abordou um dos homens mais ricos da cidade e prometeu-lhe seu próprio quinhão no mundo vindouro, se o homem contribuísse com a quantia necessária. Eu já escutei essa história muitas vezes sem serem lidas, contadas pelos rabinos. Eu vou ler exatamente como está aqui, primeiro porque eu não sou uma rabina, uma rabanite, e também para que ela fique bem fiel, porque cada vez que você conta, sempre fica um pouco diferente. Então, nesse caso aqui, o que é que ele ofereceu? Baal Shem Tov ofereceu o seu próprio quinhão no mundo vindouro. Ele deixa, eu não recebo o mundo vindouro, eu não ganho meu quinhão no mundo vindouro se o senhor, este ricaço, contribua para que a gente possa construir o mikvê. Ele ofereceu, ele trocou seu próprio quinhão. O ricaço aceitou o acordo, né? E fez a contribuição, mas insistiu num acordo por escrito para confirmar a transação. Olha que loucura. Uma vez tudo terminado, os Hassidim
tá? Aqui neste caso, então, são os justos, são, né, ele era o fundador, ele foi o fundador do Hassidismo. Os Hassidim que testemunharam o compromisso se voltaram para seu mestre em assombro e perguntaram como ele podia renunciar a seu quinhão no mundo vindouro, uma recompensa pela qual ele havia trabalhado a vida inteira, que fica a vida inteira fazendo as mitzvah, sendo uma pessoa justa, tem ali garantido o mundo vindouro, e ele simplesmente... onde é que tá aqui, ó? E ele simplesmente... Ele não vendeu, ele trocou. Bom, a resposta do Baal Shem Tov foi tríplice. Então, nós temos 3 respostas dele aqui. Primeiro, a tradição nos assegura que, seja o que for que tenhamos renunciado para cumprir uma mitzvah, somos recompensados com o décuplo. Então, quando você renuncia para cumprir uma mitzvah, o que você renunciou, você vai ganhar 10 vezes mais. Ele fez um bom negócio? Ora, em vez de renunciar ao meu quinhão no mundo vindouro, na verdade eu investi nele, com a esperança de recuperar isto e muito mais. Fez um ótimo negócio o Baal Shem Tov. Segunda resposta. A vida no mundo vindouro iria beneficiar a mim pessoalmente. Um mikveh irá manter a cidade inteira pura e santa. Certamente, o bem-estar de muitos é mais importante do que o benefício de um, ainda que este um seja eu mesmo. Quer dizer, o benefício do mundo vindouro que ele renunciou seria só para ele, mesmo que ele soubesse que ia ganhar isso em 10 vezes mais, décuplo. Ao mesmo tempo, ele sabia que fazer um bem para muitos é uma mitzvah muito maior do que fazer para uma pessoa só, que seria ele. Finalmente, a terceira, né? Eu não trabalhei para ganhar a vida no mundo vindouro. Só tentei realizar mitzvot pelas próprias mitzvot e por nenhum outro motivo. Isso não é fácil nós fazermos, mas nós podemos treinar. Você pode nascer já muito elevado e ser uma pessoa elevada e sempre continuar, e você pode ser uma pessoa intelectualizada, inteligente o suficiente para treinar isto, para treinar, fazer uma mitzvah e pensar, mas eu fiz aquilo de bom, eu gostaria de ganhar. Cada vez que vem esse pensamento, nós usarmos o antídoto deste pensamento, que é a própria Torá, que é o estudo e cumprimento das leis. Nós passarmos por cima disso e fazermos a mitzvah pela mitzvah. Aos poucos, é como meditar. Você vai treinando, e aos poucos, quando você vê, cara, você não está querendo nada em troca e tudo está acontecendo. E tem que ser espontâneo. Deve ser. Entretanto, mesmo se você rezar por alguma recompensa ou assistência do Todo-Poderoso, você deve procurar ser genérico em vez de específico. Porque nós pedimos, né? Tanto é que as preces, nós temos a prece de Hannah, nós vamos fazer o louvor, o pedido e o agradecimento. Então, isso não está errado, está certo. Bom, fazer pedido genérico, não específico. Vamos explicar. O rei David implora ao Todo-Poderoso. 2 pontos, tá? Uma coisa pedi ao Eterno, que eu possa viver na casa do Eterno todos os dias da minha vida, para contemplar a majestade do Eterno e estar sempre em seu templo, tá? Mas o salmista continua: porquanto ele me guardará em seu pavilhão no dia do mal, me acolherá no recôndito de sua tenda, me elevará sobre uma rocha e minha cabeça estará acima dos meus inimigos. Isto é de fato curioso. Primeiro, nos assegura que pedirá só uma coisa, né? Morar na casa do Pai. Em seguida,
continua com diversos outros pedidos. Na verdade, o rei David só faz um pedido: viver na casa do Eterno. Todo o resto é consequência automática. Os outros benefícios são benefícios afins. Lá vem a história. Considere o caso de um homem que ganha um prêmio de 100 mil reais. Aqui é 100 mil dólares. Eu vou converter para reais para nós entendermos. 100 mil reais. Seus parentes, essa é boa. Eu quando começo a ler e lembro da história, essa é boa. Pensem bem, gente. Seus parentes lhe pedem toda espécie de favores. Quem nunca, né? Um precisa de dinheiro para comprar uma casa. Outro solicita um dote para a filha que vai se casar. E um terceiro gostaria de comprar umas roupas novas. Há um parente que permanece em silêncio durante toda a discussão. Impressionado com seu autocontrole, o ganhador da loteria pergunta ao jovem qual é o seu pedido. O moço responde calmamente: Senhor, desejo só uma coisa: casar-me com sua filha. Entenderam? Quer dizer, um pediu uma casa, um pediu dote para a filha, um pediu não sei o que, um pediu não sei mais o que. Agora, quem pediu para se casar com a filha do ganhador da loteria, tudo vai vir em acréscimo. Muito esperto, não é mesmo? Pediu o quê? Fez um pedido específico. Vem a explicação. Este é de fato um pedido, mas obviamente contém muito mais, pois uma vez casado com a filha do ricaço, todas as suas outras necessidades serão obtidas. De modo análogo, David só faz um pedido. Tudo o que ele pede é viver na casa do Eterno. Pois quem tem isso, tem tudo. Entende? Quando você faz tudo por Hashem. Viver por Hashem, tá? Não é que nem aqueles loucos que morrem em nome de Deus. Não é assim. É viver. Hashem quer que vivamos em seu nome. Muitos dos nossos sábios estavam preocupados em não receber qualquer recompensa neste mundo, para que isso não fosse descontado de algum modo das retribuições acumuladas para eles no mundo vindouro. Engraçado isso, né? Mas na história, as pessoas também, as pessoas vão evoluindo, né? Então, existiam realmente, eu já li muito sobre isso, sábios que tinham receio, medo de receber muitas coisas aqui e que isso fosse descontado no mundo vindouro. Tipo, mas eu tive uma vida tão boa, eu prefiro que ela seja menos boa, mas que eu tenha um mundo vindouro bem exuberante, tá? Este é talvez o sentido da oração de graças após as refeições, na qual oramos por misericórdia, vida, paz e tudo de bom, após o que acrescentamos, e de todas as coisas boas, nada seja deduzido. Então, a gente não fez essa bênção ainda, mas são bênçãos depois de nos alimentarmos, onde a gente pede que não seja deduzido nada de tudo que a gente fez. Então, me parece aqui para o sábio, que queria dizer isso, que quer dizer isso. Ou seja, que os bens que pedimos nesta nossa existência terrena não sejam de modo algum motivo para subtrair da nossa caderneta de poupança da vida eterna. Já vamos dar um adendo aqui que é claro que não, né? É claro que não. Tudo que nós conquistamos aqui, tudo que nós ganhamos aqui, nada vai ser nem reduzido, nem deduzido, nem subtraído do mundo vindouro, porque o mundo vindouro é justamente essa consequência, é justamente esta recompensa, né? Nós vamos precisar usar a palavra recompensa aqui, porque essa não é eu fiz só para ter o mundo vindouro, essa é uma recompensa espontânea e merecedora, porque tudo na vida diz respeito a mérito, até mesmo o que não é muito bom. São méritos negativos, mas são méritos que nós precisamos aprender e consertar. Alguma coisa nós fizemos errado em algum momento.
seja nesta ou em outra vida. Lembrando que o judaísmo acredita em volta na Terra, tá? Em reencarnação. O Rabi Hanina eu acho que a gente falou no Talmud, não me lembro muito bem, mas eu acho que sim. O Rabi Hanina ben Dossa era extremamente pobre. Uma vez, conta o Talmud é maravilhoso, olha o livrão pesadão. Conta o Talmud, sua esposa perguntou-lhe: por quanto tempo ainda vamos continuar nesse sofrimento? A esposa perguntou para o Rabi Hanina. E o sábio respondeu: que podemos fazer? Ela disse: ore para que recebamos uma parte da recompensa reservada para os justos no mundo vindouro. Prestem atenção. Ore para que recebamos uma parte da recompensa reservada para os justos no mundo vindouro. Então, existe uma recompensa reservada para os justos no mundo vindouro. Já vimos isso e existe, tá? No judaísmo existe algo reservado para os justos no mundo vindouro. Ele ofereceu sua oração e uma espécie de mão apareceu e lhe deu um pé de uma mesa de ouro, tá? Um pé de uma mesa de ouro. Naquela noite, num sonho, o Rabi tá sonhando, viu todos os sábios no céu, jantando numa mesa de ouro de 3 pés. Lembrem que ele ganhou, apareceu uma mão com uma perna de ouro. Ele sonhou que os sábios estavam todos reunidos, jantando à mesa, numa mesa de ouro com 3 pernas, 3 pés. Enquanto ele e sua esposa tinham uma mesa de apenas 2 pés. Bom, pela manhã relatou isso à sua esposa e perguntou: você ficaria satisfeita se cada sábio tivesse uma mesa de 3 pés e nós uma mesa faltando um pé? Lembre que ele sonhou com os sábios no mundo vindouro. Desta vez ela respondeu: que podemos fazer? Então ele rezou e o pé da mesa de ouro foi retirado. Então, estava reservado esta perna lá no mundo vindouro. Então ela pensou: bom, o que podemos fazer? A história parece indicar que mesmo este sábio tão devotado temia que o ato de obter uma compensação por seus bons atos aqui e agora pudesse de algum modo reduzir a sua recompensa final no mundo da felicidade espiritual eterna. Como eu disse antes, vou beber uma água. Agora sim, eu fiz a benção novamente, porque agora eu estou tomando uma água. Não é o café, não é o chimarrão, tá? Eu mudei, é outro alimento, embora a benção seja a mesma. Isso é bom vocês entenderem. Bom, aqui como eu falei, muitos sábios tinham esse medo. Existem algumas pessoas, e isso, eu não vou chamar isso de fanatismo, mas existem algumas pessoas que levavam, embora sábias, ao pé da letra de todas as maneiras. Então nós precisamos aqui compreender a mística judaica, que diz que, assim como em outros lugares, em outras filosofias, que o caminho do meio é o caminho ideal. Frequentemente, todavia, alguma compensação pelo serviço divino é inevitável, né? Considere, por exemplo, o rabino dos dias de hoje, o líder espiritual de sua comunidade, que devido ao tempo que sua função exige e a nossa estrutura econômica, deve aceitar uma remuneração por seu trabalho. Nós aprendemos lá no Talmud, bem no comecinho, que no início disso,
o rabino era só rabino, né? Ele tinha ajuda financeira da família, inclusive antes de ser rabino, né? O jovem que ia estudar e tal. Mas acabava precisando de dinheiro. Então, eles tinham a sua profissão, né? Eles tinham a sua profissão e eram rabinos. Então, como rabinos, eles não recebiam nada, mas eles tinham a sua profissão. Eles eram ourives, eles eram carpinteiros, eles tinham a sua profissão. Quando ele diz aqui nos dias de hoje, pense que aqui é 1900 e pouco esse livro. Então, imagine hoje, como é que um rabino vai viver em 2023, né? Lembrando que hoje é dia 22 de Kislev de 5.784. Como que ele vai viver só sendo rabino? Não que isso seja pouca coisa, mas quem vai sustentá-lo e sustentar sua família? Nós que estudamos, até mesmo para eu estar aqui conversando com vocês, nós precisamos comprar livros, nós precisamos estudar, ter um tempo para estudar. Então, tudo isso, alguém ou alguma coisa vai precisar amparar financeiramente esse serviço, né? Então, é nesse sentido aqui. Essa compensação pelo serviço divino inevitável que o livro está falando, é nesse sentido, é inevitável que tenha uma remuneração nos dias de hoje. No caso aqui, 1900 e pouco, tá? Claramente, porém, a motivação principal do rabino não é a compensação material, e sim a formação de uma comunidade judaica e a difusão da Torá. A nossa Mishnah é pertinente também em tais situações. Ainda que haja compensação, esta deve ser considerada como um produto secundário. A motivação principal deve surgir a partir de um senso de serviço a Deus por amor a Ele. Eu digo para vocês que estudar a Torá, estudar a religião, pode ser que outras sejam assim também. Eu estou falando aqui o que eu faço: estudar o judaísmo, estudar a Torá, cumprir os preceitos. Você, vamos dizer assim, olha, eu vou pagar você, Sharon, tanto. Vou pagar por mês para você tanto, só para você ficar estudando. Ó, que beleza! Eu vou adorar. Nossa, como eu vou adorar isso? Porque eu já vou dizendo vou adorar porque vai que acontece, né? Alguém me paga só para estudar. A nossa vontade, quando o dinheiro vem na nossa mão, não é se encher de roupa, se encher de gloss na boca, se encher de presentes. Não é. Incrivelmente é de investir justamente no estudo da Torá, é de investir justamente em coisas que nos ajudem a nos elevar e ensinar o próximo. É mágico isso que o judaísmo, isso que a Torá faz com a nossa cabeça. Então, não é em troca de um sapato, é em troca de poder comprar mais um livro. Essas coisas são fantásticas. Então você trabalha e a motivação principal que surge é um serviço para ele e por ele. É mitzvah por mitzvah. É interessante, contudo, o fato de que parece haver uma grande exceção à regra de não servir para ser recompensado. É a mitzvah de tzedakah, né? A caridade. A tzedakah é aquela parte, né, do seu dinheiro mensal. A tzedakah é voluntária, que você resolve fazer uma doação. A tzedakah que também diz respeito a um bom conselho, a uma ajuda para uma pessoa, enfim, a tzedakah. Aqui, o profeta sustenta firmemente a promessa de recompensa. Então, aqui é diferente das outras mitzvah. A caridade é como se fosse assim, a caridade, sem esperar nada em troca, essa de certeza você vai receber, sabe? Esta é a Kabbalah. Esta é receber o ensinamento, receber a recompensa, e receber a recompensa, inclusive material, quando
você doa, quando você faz a caridade. Testai-me agora nisto, diz o Eterno dos Exércitos, e vereis, se não vos abrirei as janelas do céu e vos derramarei uma bênção, para que haja mais do que suficiente. Quer dizer, quanto mais você fizer a caridade, mais as portas estarão abertas, e portas abertas, por certo, sairão bênçãos, e você terá muito mais do que o suficiente. Parece haver aí alguma qualidade especial nos atos de beneficência, aqui a beneficência é a Gemilut Hassidim, que falamos na Mishnah 2, que originam consequências imediatas e de longo alcance no intrincado esquema da providência. Intrincado esquema da providência. Não sabemos tudo, né? Isso talvez esteja refletido na passagem: pois o Eterno teu Deus é o grande, poderoso e temível Deus, que não é parcial e não aceita suborno, e que faz com que haja justiça para com a viúva e o órfão. Agora, aqui também é interessante, é sempre tudo muito interessante. Qual é a conexão entre a imparcialidade de Hashem, tá? E a sua preocupação com o órfão e a viúva? Que conexão pode ter isso? Considere a analogia com um juiz rigoroso. Então pense num juiz rigoroso, que esteja além do suborno e de todas as formas de influência. Isso é um sonho de consumo no Brasil, né? Um juiz que esteja acima de suborno, que seja imparcial e de todas as formas de influência. Um dos acusados, num caso, diante deste magistrado, faz grandes esforços para suavizar sua decisão. O acusado. Finalmente, ele descobre que o juiz está envolvido com filantropia e é o presidente de um orfanato local. De um orfanato local. Dei pausa porque me perdi. Presidente de um orfanato local. Uma contribuição generosa para sua instituição favorita pode muito bem surtir o efeito desejado pelo acusado. Então, a Torá deixa bastante claro que a justiça do Todo-Poderoso é objetiva e absoluta. Na verdade, ele não aceita nem o suborno de outras mitzvot. No entanto, ele também é o pai dos órfãos do mundo, pelos quais todos nós somos responsáveis, e os esforços em favor deles são por si próprios mitzvot. Certamente, portanto, com respeito ao nosso destino final, o mérito destes atos de caridade será levado em consideração. Então, quando ele doa para o orfanato, para a filantropia, aqui o acusado, mesmo que a intenção dele seja um suborno com relação ao juiz, e este juiz não aceita subornos, no momento que o acusado faz a mitzvah, ele favorece essas pessoas, esses órfãos, ele favorece essa instituição, ele favorece o seu semelhante, ele favorece os filhos de Hashem. Então, a conexão que Deus tem com o órfão e a viúva é nesse sentido. Eles também são filhos de Hashem. Então, se você faz uma caridade, mesmo que você tenha feito com uma intenção não tão pura, tá? Você vai ter uma resposta no mundo vindouro, neste mundo, você vai ter uma recompensa. Claro que ela vai ter o tamanho da sua intenção, mas você favoreceu um semelhante, entende? Então, faça o bem simplesmente por fazer o bem. Mas saiba que se você fizer o bem em troca de alguma coisa, você vai receber menos, mas você não vai deixar de receber. Por quê? Vamos ler novamente aqui. Porque ele
que não é parcial e não aceita suborno e que faz com que haja justiça para com a viúva e o órfão. Todos somos filhos de Hashem. Fez um bem para o seu filho, pôs mel na sua boca. Agora nós vamos para um subtítulo e nós estamos em 45 minutos. É um subtítulo curto, vai dar para nós fazermos isso tranquilamente em 1 hora. Não fujam daí, chamem 1 hora de 60 minutos, que aí fica uma coisa bem menor. E tende sobre vós o temor dos céus. Está lá na Mishnah que nós lemos, no finalzinho. Antignos, o sábio, conclui seu ensinamento com um conselho. E tende sobre vós o temor dos céus. Embora até este ponto tenhamos enfatizado que é desejável servir a Hashem com um amor puro e desinteressado, por si só não basta. Veja, nós nunca paramos de trabalhar. O ser humano não pode sobrepujar a tentação somente com o amor. Ele também precisa sentir pelo Eterno uma mistura de temor e reverência. O amor, prestem atenção, o amor pode motivar as ações positivas de serviços, mas só o temor pode refrear o ser humano de violar as proibições. Então, por amor, nós cumprimos as mitzvot, não é? Mas de como é que nós vamos fazer para cessar, refrear, controlar os nossos instintos, os instintos o Yetzer Hará da nossa vida, o mau instinto, né? Os nossos desejos, como nós fazemos para refrear isso quando isso diz respeito a não infringirmos proibições? Quer dizer, quem vai nos colocar rédea? Você pode ser um cavalo muito amoroso e fazer muito carinho, mas quem vai te colocar rédeas para que você não saia desenfreado, comendo os pastos de tudo que é canto, os pastos proibidos? Quem? O temor a Hashem. Entende? Nós somos humanos. Nós sabemos que estamos 24 horas por dia, vigiando os nossos passos, olhando as coisas em volta, percebendo a nossa facilidade de resvalar, de fazer algo proibido, de fazer algo errado, de deixar de fazer algo positivo. Então, por amor, nós cumprimos as mitzvot, mas para que nós não façamos as que são proibidas, é o temor que nos refreia. O temor a Hashem. E não é medo. Sempre lembrando que não é medo. Outra maneira de interpretar esta última asserção de Antígonos é que você não deve cultivar o temor ao Eterno, mas que sua presença deve evocar o temor ao Eterno em todos à sua volta, como lemos na Torá, as pinhas. E verão todos os povos da terra que a presença do Eterno é invocada sobre ti, e te temerão. Não sei se vocês perceberam, mas aqueles que conhecem a Torá de uma maneira um pouco mais profunda ou mais seguidamente, nós temos nos estudos judaicos aquela, não é a intenção, mas aquele entendimento de que os judeus são responsáveis por trazer a luz ao mundo. Nesses últimos anos, nos últimos acontecimentos e principalmente nesses últimos 3 meses, por conta da guerra, por conta do antissemitismo ter aumentado exorbitantemente, nós vemos judeus sentirem a necessidade maior de serem a luz do mundo. Nós estamos vendo o judaísmo sendo difundido, divulgado, olha só, até eu mesma, que nem sou judia, divulgado, mostrado para as pessoas, nunca, jamais sendo proselitista, mas as pessoas estão tendo vontade de ver do que se trata, de compreender, de conhecer a Bíblia de maneira correta, de conhecer o trabalho rabínico, de conhecer a mística judaica,
de conhecer a filosofia judaica, de conhecer a história deste povo. Então, ao mesmo tempo que o antissemitismo aumenta, e ele diz respeito apenas aos judeus, tá? Esqueçam aquele negócio do antissemitismo com os outros povos lá, porque não, isso já caiu por terra. Não há um antissemitismo com relação ao muçulmano, tá? Não existe isso na prática. O que existe é contra os judeus. Não significa que porque eles têm a mesma vertente do comecinho lá, tá? De semitas, eles também sofram antissemitismo. Não, essa palavra já era, antissemitismo é para judeu. Então, eles estão trazendo muita luz. Então, sobe a escuridão, sobe a luz. Sobe a escuridão, sobe a luz. Esse equilíbrio, quando nós conseguirmos iluminar muito mais do que escurecer, é para frente e para cima, que nem o Buzz Lightyear, ao infinito e além. A nossa Mishnah indica, então, que somente quando servimos a Hashem com amor e nos dedicamos como judeus à observância e o cumprimento da Torá, podemos esperar a compreensão dos nossos vizinhos. Quando um não-judeu vê uma comunidade judaica sem fidelidade verdadeira à Torá, sem fé em Deus e dedicação à tradição, ele fica perplexo. Verdade, né? Eu nem vi nunca. Mas quando os outros puderem ver o judeu chamado pelo nome do Eterno e perceberem uma dedicação aos valores do Espírito, então virá uma compreensão por Israel e uma admiração pelo Deus de Israel. Então podemos interpretar a última parte do versículo: e venerarão ao Todo-Poderoso por tua causa. Então, o mundo vai olhar para Israel de outra maneira. O mundo vai olhar para o judaísmo e os judeus de outra maneira. E nós, Bnei Noach, somos imprescindíveis nesse momento, porque o trabalho das comunidades, o aumento do número de Bnei Noach no mundo e principalmente no Brasil é estrondante, é lindíssimo, é maravilhoso, é de encher mesmo os olhos da gente. Com uma outra leitura destas mesmas palavras na Mishnah, teríamos: e o céu estará ansioso ou preocupado por ti. Essa é boa. Uma mãe se preocupa com o bem-estar do filho e o Todo-Poderoso com todos os que lhe suplicam com sinceridade e amor. O Maguid de Mesritz dá uma explicação das mais encantadoras para a preocupação do Todo-Poderoso. Aguinha, último parágrafo. Vocês vão ver um trecho bem bonito agora. Eu sou bem apaixonada, eu faço com muito carinho, gente. Eu espero de coração que vocês estejam gostando. Todas as coisas. A mais simples eu já amo aqui. Então vamos ver o que o Maguid disse. A Torá declara: qual é a coisa que pede o Eterno teu Deus de ti? Então nós perguntamos para todos: senão que temas ao Eterno teu Deus, que andes em todos os seus caminhos? A palavra para pedir, shoel, também significa emprestar. Em outras palavras, Deus toma emprestado de nós esta mercadoria preciosa do temor ao Eterno. Ele pega emprestado de nós, pois ela não se encontra ao alcance do céu para que possa produzi-la. Somente pessoas em seu livre-arbítrio podem admitir o temor ao Eterno. Mas, de acordo com a Alahá, o Shoel, a Alahá é a lei, o Shoel, o empréstimo, vamos dizer assim, o tomador de empréstimo, é totalmente responsável pelo objeto que recebe no tocante à sua perda, roubo e até acidente. Quem conhece o nosso direito sabe.
até o depositário infiel da cadeia, né? Aquele que ficou segurando um bem e esse bem estragou, foi roubado, deteriorado. Então, como é que é na nossa vida quando alguém nos empresta alguma coisa? Por certo, nós, se somos honestos, ficamos responsáveis. Se roubarem, se estragarem aquilo que nos emprestaram. Então, o temor a Hashem é algo que está emprestado a Ele. Como será que Ele cuida disso? Entenderam o significado? E assim conclui Magid. Se temermos ao Eterno, pelo livre-arbítrio, tá, gente? Por escolha. Se temermos ao Eterno, Ele se transformará em nosso Shoel, tomador de empréstimo. Daqui por diante, o céu estará certamente preocupado com o nosso bem-estar. Entenderam? Hoje, mais do que nunca, quando nos aproximamos do serviço do Todo-Poderoso, devemos ser conduzidos pelos ensinamentos de Antígonos. E tende sobre vós o temor dos céus. Então, gente, essa foi a Mishnah 3, do capítulo 1. Não façamos nada esperando a recompensa virá. E quando nós fizermos algo pensando na recompensa, que façamos algo bem bom. Vamos receber menos, mas vamos receber alguma coisa. E assim nós vamos treinando a nossa mente, o nosso cérebro a não querer nada. Os nossos desejos a não querer nada em troca, treinando, meditando nesse objeto, no objeto do desinteresse com relação à recompensa, porque ela virá. Agora nós vamos ler o Salmo 22, pelo fim dos conflitos, não fechou bem aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui o Salmo 119, o vídeo do Salmo 119. Curtam, comentem, compartilhem. É realmente uma mitzvah e vocês estarão fazendo uma mitzvah, curtindo, comentando, compartilhando e me ajudando a continuar aqui falando com vocês, que eu amo. Então, João, feliz aniversário, Mazal Tov para você. Se você assistiu até o fim, se você assistir o meu vídeo até o fim, quero saber se você assistiu até o fim. Eu quero que você coloque aqui nos comentários que você assistiu até o fim. Abençoe todas as pessoas que assistirem e abençoe toda a sua família e sinta-se abençoado também. Mas tem que comentar, senão eu não vou acreditar que viu até o fim. Vamos ver o Salmo 22. Shalom a todos, bom dia. Ao mestre do canto, acompanhado por Ayelet Hashahar. Um salmo de David. Adoro David. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que deixaste tão distante minha salvação e ignoraste meu gemido angustiado? De dia clamo e à noite não silencio, e tu não me escutas. Mas tu és o Santíssimo, e a ti se dirigem os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos patriarcas, confiaram plenamente, e tu os resgataste. Clamaram a ti e foram salvos. Em ti acreditaram e não foram desiludidos. Quanto a mim, sou como um verme, e não homem, opróbrio da plebe, vergonha do povo. Zombam de mim os que me fitam, riem e meneiam ironicamente suas cabeças. Dizem-me, porém, confia no Eterno, Ele o redimirá. Ele lhe trará salvação, porque nele se compraz. Tu me tiraste do ventre materno e me fizeste sentir seguro contra seu peito. Desde meu nascimento, em teus braços fui entregue. Mesmo antes de nascer, já eras, meu Deus. Não te afastes de mim, porque muito próxima está a aflição, e não há quem me proteja, senão tu. Touros furiosos me cercaram, touros do Bashan me ordenaram, abriram contra mim suas bocas, como um leão que estraçalha e ruge. Sinto-me como água derramada, que
que não pode voltar a seu recipiente. Meus ossos fraquejam, meu coração parece ser de cera, de tal forma se derrete dentro de mim. Minha força secou como argila, minha língua está colada ao paladar e me deitaste do pó, no pó da morte. Cães me cercam, uma turba de perversos me rodeia. Atacam meus pés e atacam meus pés e minhas mãos como se fora um leão. Verifico como estão meus ossos enquanto eles me observam e tripudiam. Minhas roupas entre si repartem, minhas vestimentas sorteiam. Mas tu, ó Eterno, eu te peço, não te afastes de mim, ó minha força, apressa-te e vem em meu auxílio. Salva minha alma da espada, minha vida das presas dos sabujos. Livra-me da boca do leão, resgata-me dos chifres dos touros selvagens. Então, a salvo, proclamarei teu nome a meus irmãos e louvar-te-ei do seio da multidão. Vós que sois a semente de Jacó, honrai-o, reverenciai-o, todos vós, descendentes de Israel. Porquanto não desprezou nem ignorou a angústia do aflito, e dele não escondeu sua face, e atendeu a sua prece. Graças a ti poderei proclamar meu louvor às multidões. Cumprirei minhas promessas na presença daqueles que o temem. Os humildes hão de comer e se fartar, os que buscam o Eterno hão de louvá-lo, e vida perene terão seus corações. Dos confins da terra, todos a ti se voltarão com compreensão, e ante ti se curvarão todas as famílias das nações. Pois só do Eterno é a realeza, e seu é o domínio sobre todos os povos. Comerão todos os povos a fartura da terra, e ante ele se prostrarão. Reverenciá-lo-ão os que retornam do pó. Mas então já será tarde, porque suas almas não fará viver. Da descendência dos que o servem, de geração em geração, será relatada a magnificência de sua glória. Anunciarão às gerações vindouras a bondade de seus feitos.